começar? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a organização do evento. E eu trouxe um pouquinho para vocês aqui. Mais perto? Tá bom. Algumas estratégias, né? Como implementar estratégias para redução de infecção. Opa. Não está indo? Nenhum vai. Então, agora foi. Não está indo direito, tudo bem. Não está funcionando isso, tudo bem. Bom, eu declaro que eu não tenho conflitos de interesse. Então, o que eu vou abordar hoje aqui com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho de programas de gestão de antimicrobianos e a relação com prevenção de infecções e resistência aos antimicrobianos, gestão de antimicrobianos e prevenção de infecções, alguns desafios do cotidiano e estratégias para redução de infecção. Vou começar falando um pouquinho, né, dessa relação, né, que é muito próxima, né, do controle de infecção, de prevenção de infecção, com os programas de gestão de antimicrobianos, né? Se a gente, né, ler e avaliar, né, o plano global, né, de resistência aos antimicrobianos e bem como o plano nacional, a gente vê que tanto a redução da infecção como o uso dos antimicrobianos, ele está muito, os programas de gestão de antimicrobianos, eles estão muito interligados. Então, daí, né, eu quero partir para conversar com vocês a partir dessa ideia. Eu trouxe aqui alguns elementos, é uma lista de elementos, né? Eu gostaria de focar nos pontos comuns aqui. Em primeiro lugar, quando a gente pega os elementos em comum entre gestão de antimicrobianos e prevenção de infecção. Então, a gente tem aí o plano de gestão de antimicrobianos do CDC, em que a gente precisa um alto apoio da diretoria, do hospital, definição de responsabilidades, um farmacêutico como co-líder, desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, monitoramento do programa, divulgação de resultados, entre outros. E quando a gente avalia, né, o plano de prevenção de controle de infecção da OMS, a gente vê que o que tem que ser feito? Um programa, recursos humanos, pensando em treinamentos, é muito importante, a comunicação muito próxima com o laboratório de microbiologia, diretrizes, vigilância, monitoramento, avaliar a limpeza, a segurança e a comunicação. E quando a gente vê os pontos comuns, né, a gente tem aí programas educacionais para colaboradores, divulgação de dados para órgãos públicos, desenvolvimento de diretrizes institucionais e relacionamento com a equipe multidisciplinar, melhoria da qualidade assistencial, atividades também muito importantes de ciência e pesquisa e respostas a surtos. E aí, né, quando a gente avalia esses dois, né, tanto o programa de gestão de antimicrobianos como o programa de prevenção de infecção, eles estão intrinsecamente ligados e a colaboração deles, quando existe uma colaboração eficaz, isso é essencial para garantir a segurança do paciente. Entre o objetivo comum deles é o quê? Manter os pacientes seguros e melhorar os resultados, independente do local onde a assistência é prestada. E a sinergia entre esses dois programas vai contribuir, sim, para a resistência aos antimicrobianos. Eu trouxe aqui uma revisão sistemática com meta-análise que ilustra essa relação, né? Então, essa revisão ela incluiu 32 estudos, de 1960 a 2016, e ela analisou o impacto de programas de gestão de antimicrobianos na incidência de infecção e colonização por bactérias multiresistentes e Clostridioides difficile. E só para detalhar, que é o ponto que eu vou focar mais, 31% dos estudos incluídos nessa revisão sistemática, 10 estudos, né, que correspondem a 10 estudos, são estudos que incluíram ações de prevenção de infecção, que foram implantados em conjunto com a gestão. As principais medidas que foram incluídas nesses estudos em conjunto foi o quê? Higienização das mãos, corte de pacientes, educação, precauções de contato, culturas de vigilância e limpeza do ambiente. Quando a gente avalia aqui, né,
primeiro gráfico, a gente vê que, em relação aos BGN, ocorreu uma redução de 51% com a implantação dos programas como um todo, né? Bem significativa essa redução. E clostridioides, uma redução de 32%. Mas que ponto que eu quero destacar aqui mais para vocês, né? Eles fizeram uma análise dos estudos em que houve aí a inclusão de medidas de prevenção em conjunto. Então, quando você avalia medidas de prevenção de infecção em conjunto com gestão de antimicrobianos, você tem um impacto maior. Então, você tem a gestão de antimicrobianos isoladamente, a gente tem uma redução de 19%, quando compilados todos. E quando é associado a medidas de controle, a gente tem uma redução de 31%, bem significativa, e quando essa medida de prevenção é a higienização das mãos, essa redução é maior, é de 66%. Então, quando a gente vê isso, qual a importância deles estarem interligados aí, e aí esse estudo demonstrou, essa revisão demonstrou bem isso. Aqui é só um exemplo, né, de um outro estudo que ele utiliza uma estrutura colaborativa de grupos de pesquisa para propor como esses dois grupos, né, tanto aqui a gestão de antimicrobianos e a prevenção de infecção. Eu estou tentando apontar, gente, agora que começou a funcionar, deixa eu ver se agora começou. A gestão de antimicrobianos e a prevenção de infecção. Então, o que é importante, né, para chegar ao quê? Na redução de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, o que esses dois têm que fazer, qual a função? Então, tem aí o que? Implementação, intervenção, educação, monitoramento, e que cada um, né, sejam estabelecidas responsabilidades, comunicação aberta, uma série, né, de medidas que você tem que seguir para que isso seja alcançado. Então, eu achei esse exemplo, né, é um Praxis Forum aqui, mas eu achei bem interessante para ilustrar aqui nessa apresentação. E aí, né, o que a gente vive no dia a dia nosso aí, né, nos hospitais, né, na nossa atuação? Existe um grande ato, né, entre as melhores práticas em prevenção de infecção e gestão de antimicrobianos. E a prática do dia a dia, né, representa uma grande oportunidade de melhoria na qualidade de assistência aos pacientes. E devido muitas vezes a necessidades institucionais e diferenças em suas atividades cotidianas, o grupo de gestão de antimicrobianos e os controladores de infecção, o programa, eles são compartimentados, o que não deveria ser, e atuam de forma isolada, o que não é interessante. É muito importante que a alta gestão das instituições, elas apoiem tanto o programa de prevenção de infecção e de gestão de antimicrobianos. E que essas estratégias, que é o mais difícil, que elas sejam sustentáveis. Implementar coisas, a gente vai implementando, né? Só que aí até sustentar, né? Tanto a adesão a essas medidas, isso é o mais difícil. Então, como a gente consegue fazer isso? Aqui eu trago uma estratégia, minha ideia aqui nessa não é falar de medidas especificamente de prevenção, mas se a gente descrever, todo mundo conhece bastante as medidas, eu vou ilustrar aqui com os principais. Então, a gente tem estratégias multimodais da Organização Mundial da Saúde, né, que é baseada em mudança de cultura, ensino, também comunicação, feedback, treinamentos, né? E isso é utilizado de várias formas. Pode citar aqui aquela estratégia multimodal de higienização das mãos, né? Que é bem utilizada por vários hospitais. E eu trago alguns exemplos aqui que a gente faz na instituição, isso a gente está fazendo há uma semana, para mudar, né? A gente tem que mudar a sinalização. Então, aqui é um medidor, né, de higienização das mãos que a gente adotou. E também aqui, eu vou apresentar mais à frente, eu acabei de apresentar esse estudo aqui, isso é uma figura de pontos importantes de limpeza, para lembrar aí os profissionais de realizarem a limpeza concorrente das superfícies. Algo muito importante para o controle de infecção, para associar, é a formação de grupos multiprofissionais de prevenção de infecção. Então, assim, participação de membros de vários setores. Não adianta a gestão de antimicrobianos e o controle de infecção tentarem trabalhar sozinhos. Participação de direção, equipe assistencial, setores administrativos, áreas de apoio. E o que faz? Com que essas áreas tenham a oportunidade de discutir oportunidades de melhoria de processo, estrutura em conjunto. Isso é bem importante. As decisões são tomadas dentro do grupo. E o que faz? Essa equipe se sente parte.
E aí isso pode gerar uma maior adesão das equipes às medidas de prevenção, porque elas participam ativamente, eu estou participando daquela decisão, né? Então, isso é muito importante. E aí sim, né, eu gosto da palavra sustentável, a segunda vez que eu coloco, promove ações sustentáveis e facilita também a comunicação com a alta diretoria, porque tem uma diferença do controle de infecção falar e um grupo de prevenção que envolve mais pessoas abordar o assunto. Agora, eu trouxe um estudo aqui que fala exatamente dessa... é um estudo qualitativo. Que fala das práticas de gestão dos líderes na prevenção de IRAS. Eles avaliaram o ITU, infecção da corrente sanguínea, mas isso pode ser utilizado para todas as infecções, né? Eles fizeram visita em 18 hospitais nos Estados Unidos, entre setembro e novembro de 2019, 17 a 2019, e entrevistaram 420 pessoas. Entre esses profissionais tinham gerentes de áreas, diretores de áreas, profissionais de controle de infecção, qualidade, segurança, profissionais assistenciais, residentes. E era aplicado um questionário sobre as práticas de gestão referente às ações de redução de infecção relacionada à assistência à saúde. Que resultado? Então, depois dessas entrevistas, eles compilaram de forma, né, como pedem os estudos qualitativos, foram compilados e foram elencados tópicos. O primeiro tópico foi o quê? Práticas de engajamento da liderança executiva, um tópico. Disseminação de informações e gerente incentivador. Então, só falar um pouquinho de práticas de engajamento da liderança executiva, né? Então, o que foi colocado? Um compilado do que foi colocado. A alta gestão deve estar engajada nas práticas, demonstrando que a prevenção de infecção consiste em uma prioridade institucional. E aqui tem alguns depoimentos, né? Quando fala da liderança, né? Do gerente ou diretor, né? Que ele coloca como uma prioridade. Então, tem as descrições das falas, quando a gente lê esse artigo, é bem interessante e a gente lembra do que a gente vive no dia a dia, exatamente o que a gente ouve ali na unidade. Puxa, eles estão prestando atenção nisso, né? Essa fala é de uma enfermeira. A visibilidade, né? Isso é bem interessante, a visibilidade que promove a comunicação aberta. Eles estão ver a pessoa, ver o gestor ali dentro da unidade, ele está observando, isso muda muito. Então, assim, circular, ver que aquilo que ele está fazendo, porque eu não vou praticar controle de infecção, eu não vou fazer a prática se o diretor não acha importante. Então, é isso que eles colocam, ver a pessoa ali presente muda muito. Bom. E disseminação de informações, também identifiquei bastante com o que a gente ouve no dia a dia. Eletrônica, a forma mais comum, e-mail, né? Exposição na unidade, a gente usa aqueles murais, né? Então, assim, quando é eletrônico, foi uma forma de comunicação, fornecimento de comunicação. Exposição na unidade... Opa. Acho que eu não estou conseguindo voltar, gente. Eu não sei. Pronto, acho que... Aqui, foi. Obrigada. A disseminação de informações. Expor na unidade foi considerado um ponto muito positivo. Eles colocam que, assim, que fornece um feedback aos profissionais sobre desempenho e atinge os plantões. Aquela coisa, né? Vocês colocam o mural, afixa aquela informação e o plantão noturno vê. Coisa que nem sempre ele é visto, né? E discussão presencial. Esse é o preferido, né? Que foram consideradas atividades extremamente importantes, pois são abordados aspectos que devem ser melhorados, né? Então, aqui o primeiro depoimento é sobre os e-mails, né? A enfermeira, prevenção de infecção, alguém do controle de infecção fala, só um Excel, né? Então, assim, é um dado que a gente manda, estamos tantos dias sem infecção. E aqui realmente eles valorizam, né, a questão de explicar, de conversar o que está acontecendo, que são as discussões presenciais, que é o melhor, né? Então, a oportunidade de melhorar. E o gerente incentivador, né, que estimula os profissionais da assistência a adotarem as melhores práticas de prevenção. Feedback referente às melhores práticas e promovem a reorientação, muitas vezes em tempo real. Isso é bem interessante. Aí eles colocam um exemplo, né, que teve uma falha aqui, né? E a pessoa, né, esse gerente incentivador, ele reeducou imediatamente. Então, teve uma oportunidade, né, de corrigir num tempo real. E isso causou um benefício para o paciente.
Então, só para concluir, eu achei bem interessante trazer esse artigo para vocês, que a gestão reflete a forma como as práticas são implementadas, monitoradas e mantidas. Então, até essa integração é essencial. Se a gente fica batendo numa mesma tecla e não envolve, a gente não tem como. Aqui eu trouxe uma experiência prática, não sei se todos tiveram oportunidade, estava bem cheia de pôsteres, que reflete essa parceria com a gestão, né? Eu acho que, Anaí, no caso, com a gestão setorial, né? A gente fez um estudo sobre adesão de limpeza concorrente nas superfícies de alto toque numa unidade de terapia intensiva só para a Covid. Foi, né, a gente fez agora na pandemia, claro, né? E ela avaliou a limpeza concorrente de superfícies de alto toque e uma UTI exclusiva para a Covid. A gente utilizou uma técnica que é utilizada, que é o marcador fluorescente, que é barato, simples e é bem interessante de utilizar, para dar o feedback para a equipe assistencial no contexto, e estava acontecendo na mesma UTI um projeto de prevenção de IRAS, e isso foi bem interessante. A gente precisava escolher os pontos a serem marcados, então a gente tem pontos diferentes, por exemplo, a cama às vezes tem porosidades, às vezes tem superfícies que são difíceis e podem impregnar marcador fluorescente. A gente testou 2 tipos e fez um PDSA para testar, para escolher o produto, para melhorar a forma de aplicação com gás, a gente acabou usando cotonete, e os locais de aplicação. Aí a gente escolheu esses pontos aqui, exatamente nesses locais, para fazer a marcação. Então, foi um estudo observacional, a gente dividiu em 3 fases, avaliação inicial, feedback educacional e pós-feedback, e na primeira fase a gente avaliou. Para avaliar a limpeza concorrente, um profissional treinado colocava o marcador naqueles pontinhos com cotonete, né? Os testes aqui, quando era aplicado com gás, né, e com cotonete, ficava bem delimitado. Então, por isso que a gente adotou essa forma de marcação. Então, a pessoa marcava naqueles 10 pontos e deixava durante o plantão. E no final ia avaliar, porque a limpeza é feita 3 vezes ao dia nas UTIs. Ia ver. E só era considerado limpo quando 8 pontos estavam limpos. O feedback educacional. Então, a CCH foi lá e foi mostrar as taxas e mostrar as figuras, o que aconteceu. Foi compartilhado com a equipe da UTI e esses membros da UTI, eles iam fazer um feedback em tempo real. Eles iam com a luz fluorescente e mostravam para os funcionários. E isso impactou. Eles viam que eles não estavam fazendo, né? E corrigir imediatamente, né? A gente aplicou nos 35 leitos na primeira, foram 350 no primeiro e 350 no segundo, 700 superfícies. A adesão passou de 14,3% para 51%. E melhorou muito, exceto no ventilador mecânico. Então, até na hora que eu passei, eu estava apresentando o posto, por que será? Talvez pela dificuldade, não melhorou. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, só para finalizar, né? Que o impacto da validação da limpeza concorrente, combinado a esses feedbacks, em tempo real, ele contribuiu, né? Para melhorar essa questão da limpeza de superfícies, né? E esse estudo, ele pode contribuir com a melhora da qualidade. Inclusive, a UTI, depois desse estudo, incorporou isso como rotina. Então, isso foi muito interessante. O maior ganho foi esse. E eu quero destacar assim, que para viabilizar esse projeto, precisou uma participação ativa do gestor, a gestora médica e o gestor de enfermagem, que estavam ali insistindo para que a equipe participasse. Então, eles abraçaram o projeto. Para concluir minha apresentação, acho que a gente tem que fortalecer aqui a parceria entre controle de gestão de antimicrobianos, controle de infecção e gestão de antimicrobianos, promover a comunicação entre as equipes assistenciais, né, ouvir a equipe assistencial, ouvir quem está lá na frente, controle de infecção, gestão de antimicrobianos e gestores. Os processos de prevenção de infecção devem ser mantidos, né? Eles têm que ser sustentáveis, têm que ser mantidos. A gente não adianta implantar e aí a gente não consegue conduzir isso. E a alta gestão deve garantir que prevenir infecção e fazer gestão de antimicrobianos sejam prioridades da instituição. E, claro, uma cultura institucional de segurança. Bom, eu estou acabando no meu tempo aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção e era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada.